Entramos agora num período compreendido como era medieval. É claro que a divisão de períodos para a história da Igreja não foi definida por Deus, mas os historiadores dividem dessa forma para que períodos semelhantes e períodos diferentes sejam compreendidos de uma forma mais fácil. Adotaremos como início o período para a Idade Média da história da Igreja em 590 d.C. Essa data aponta para a consagração do Papa Gregório I. Gregório nasceu em 540, sob o governo do imperador Justiniano. Sua família fazia parte da nobreza e era muito rica. Estudou jurisdição, o que o ajudaria no governo da igreja. Não se interessava por cultura clássica ou filosofia grega, mas se interessava pelos escritos daqueles pais da igreja que vieram antes dele. Foi prefeito de Roma, onde adquiriu ainda maior respeito do que já tinha. Após a morte de seu pai, vendeu a sua herança e usou o valor para construir 7 mosteiros. Acreditava que o ascetismo, ou seja, aquela rígida proibição a tudo aquilo que não fazia parte do contexto eclesiástico, era a melhor forma de vida para o crente. Em 590, Gregório o Grande é escolhido para o cargo papal. Ele era um homem muito supersticioso, como era muito comum na sua época. Foi um grandíssimo administrador da igreja, fazendo as terras da igreja prosperarem de uma forma que nunca tinha sido vista antes. Fez questão de aumentar ainda mais o poder do bispo de Roma, se comparado aos demais. Acreditava que o bispo de Roma tinha uma supremacia espiritual, se comparado aos outros bispos. Numa certa ocasião, o bispo de Constantinopla, chamado João o Jejuador, reivindicou para si o título de bispo universal ou bispo católico. Gregório, insatisfeito com essa situação, fez amizade com o imperador Focas, que seria seu aliado em reconhecer a posição de bispo universal para o bispo somente de Roma. Ainda que exercesse a função de papa, Gregório não gostava desse título para si. Preferia ser chamado de servo dos servos de Deus. Foi Gregório I que coordenou a ação missionária na Inglaterra em 597 com um monge Agostinho, que não era o Agostinho de Hipona. Com grande aceitação do evangelho naquela região, a igreja celta começou a promover um trabalho de evangelização independente. Gregório não gostou muito da ideia e logo a igreja da Inglaterra se submeteu à supremacia da igreja de Roma, assim como aconteceu com a Espanha mais tarde. O canto gregoriano, também muito tradicional da igreja católica, foi organizado por esse papa, por isso leva esse nome. Gregório interpretava a Bíblia de forma alegórica, uma herança da escola de Alexandria e que era muito comum ainda no seu tempo. Colocou em pé de igualdade a autoridade da Bíblia e a autoridade da tradição da igreja. Acreditava ainda que a ceia era um sacrifício constante do corpo e do sangue de Cristo, e também ensinava a intercessão aos santos para obter ajuda nas questões de fé. Seu sistema hierárquico foi sustentado pela Igreja Romana, e boa parte até os dias de hoje. Grande parte das práticas adotadas pela Igreja Católica Romana foram fundadas ou propagadas no governo de Gregório I. A cara que nós conhecemos hoje da Igreja Romana se deve muito a esse papo. Em contrapartida, a Reforma Protestante contestou muitas dessas práticas no século XVI, com o intuito de trazer a igreja mais próxima dos relatos das Escrituras.